Por que o açúcar não é recomendável? Aí tu tá falando do segundo alimento. O segundo ruim, né? Segundo. Por que o açúcar ele não é recomendável? Bom, porque o problema é que a gente não consome alimentos com açúcar. A gente hoje praticamente consome açúcar na carcaça de algum alimento, né? Então você vai ver os alimentos que contêm açúcar hoje, eles têm, a maioria da composição dele é açúcar. Então hoje você tem até aquela forma de broxar o cara antes de comprar, né? Alto teor em açúcar adicionado, alto teor em gordura adicionado. E eu achei isso ótimo. Não, ótimo. Porque quando você olha isso, você pensa duas vezes. Você fala, opa, né? Você está olhando uma caixa de um chocolate, por exemplo, extremamente convidativo, mas que você olha lá uma pasta de uma Nutella, você fala, pô, vou comer isso. Pô, aquilo é 80%, 60%, sei lá, açúcar. Você está comendo açúcar flavorizado. Né? Na verdade, é isso, né? E o problema é que quando você olha o que foi a história da alimentação das pessoas ao longo do tempo, não existia abuso do açúcar, Edu. Se você for para Portugal hoje, por exemplo, você vai ver que o doce do português é menos doce que o brasileiro. A gente tem culturalmente essa coisa da satisfação aumentada. Então, o que começa a acontecer? Aquele açúcar não é suficiente mais. Quando você vai para os Estados Unidos, isso também se manifesta. E uma das coisas que é flagrante nos Estados Unidos é o que eles chamam do dilema das porções. Um muffin nos Estados Unidos, na década de 50, ele pesava 25 gramas. Um muffin nos Estados Unidos hoje pesa de 80 a 110 gramas. Para o paciente que se alimenta assim, ele sempre come um muffin. Mas você entende que ao longo de décadas, esse um muffin ele dobrou, quase triplicou de tamanho? Então, quando você começa a olhar a quantidade de açúcar consumido, aquilo começou a beirar um desequilíbrio causado pelo açúcar, que se você for olhar para qualquer macronutriente, né, você vai ter uma penalidade. Agora, o açúcar, a penalidade é maior. Por quê? Porque ele facilmente modifica o equilíbrio da sua insulina e o equilíbrio da sua glicemia.